Nós seguimos falando sobre o debate que reuniu pela primeira vez os principais candidatos ao Palácio do Planalto. A nossa discussão de hoje aqui é de que maneira os temas propostos nas perguntas e também as respostas para cada questionamento podem impactar o eleitorado. Quem vai nos ajudar nesse assunto agora é o cientista político José Álvaro Moisés, cientista político, professor e coordenador no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Professor, muito bem-vindo, boa tarde. Eu já começo com uma pergunta. Eu já sinalizei aqui com os nossos analistas que não existe voto infinito, ou seja, vai ter que sair de algum lugar. Se algum candidato crescer, ou esse voto saiu de outro candidato, ou saiu dos indecisos, nulos e brancos, mas tem que sair de algum lugar. Qual é a sua avaliação sobre essa mobilidade do voto? Esse debate vai trazer essa mobilidade do voto? Os candidatos conseguiram essa mobilidade, professor? Olha, eu acho que... Bom, boa tarde, é um prazer falar com você, Luciano, e com todos os telespectadores da CNN. A minha impressão é que esse debate estava programado, a expectativa de que fosse um grande duelo entre os dois principais candidatos que estão bem nas pesquisas e acabou se transformando muito mais numa oportunidade para os outros candidatos alternativos, especialmente a senadora Simone Tebet e o ex-governador Ciro Gomes, para se apresentar e, de alguma maneira, buscar o voto dos indecisos. Ao carregar na crítica contra o governo Jair Bolsonaro em pontos muito importantes, como a questão da fome, a questão da pandemia, do modo como o governo administrou a pandemia e alguns outros temas, como corrupção na área do Ministério da Educação, ao carregar nisto, eu tenho a impressão que a senadora Simone Tebet conseguiu dialogar com uma parte dos indecisos que estão exatamente querendo, digamos assim, visões, perspectivas para poder ir na direção de um novo voto, não é? Não se deu o duelo, até porque o ex-presidente Lula, por exemplo, não conseguiu responder bem às críticas de corrupção e o presidente Jair Bolsonaro foi extremamente agressivo no tratamento com as mulheres, o que significa que ele perdeu um aspecto que a sua estratégia de campanha estava focada no sentido de que aproveitasse o debate para conquistar, que seria o diálogo com a comunidade das eleitoras, que são a maioria do eleitorado brasileiro. Mas a agressão que ele cometeu, num certo sentido, confirmou a imagem que já existia, não é, de um político que não tem sensibilidade e que tem até uma posição contrária aos direitos das mulheres e a um tratamento civilizado com pessoas, não é, com pessoas civilizadas, quer dizer, um tratamento que desrespeita, no caso, as mulheres, né? Foi muito contundente isto, e ele acabou tendo contra ele Simone Tebet, a senadora Soraya, Ciro Gomes, todos se solidarizaram com a jornalista Vera Magalhães, né? Ô, professor, antes de chamar o nosso time da análise aqui, Leandro Rezende vai entrar com a gente, só mais uma pergunta ao senhor. Em determinado momento eu tinha a impressão de que, especialmente o ex-presidente Lula, tentava construir pontes, flertava com outros candidatos. Isso aconteceu com o Simone Tebet, quando falou da saúde, aconteceu com o Ciro Gomes, e isso muito claramente, ao elogiar Ciro Gomes, com Felipe Dávila. Com quem o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, poderia flertar para conseguir apoio para um segundo turno? Não, eu acho que ele fez uma tentativa correta desse ponto de vista, de dialogar por exemplo, com o ex-governador Ciro Gomes, para indicar que, apesar das divergências, não existe ódio, ao menos da parte dele, né? No sentido de que ele quis dizer, podemos conversar e, na medida em que se estabeleça o governo, podemos chegar a acordos, né? O Ciro não aceitou bem isso e ficou numa posição que reitera uma agressividade que ele vinha tendo antes deste debate, né? Contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e contra o PT. Mas eu acho que o Lula, nesse sentido, fez um esforço de tocar, de sinalizar com o Ciro, com a senadora Simone Tebet e até mesmo com a senadora Soraya, indicando que, de alguma maneira, não é, levando em consideração as informações que nós temos hoje das pesquisas,
e, num certo sentido, a estabilidade que dá ao Lula primeiro lugar nas pesquisas, ele está, com essas sinalizações, buscando, talvez, consolidar a possibilidade de vencer o primeiro turno. Não é tão simples, porque algumas das questões ficaram sem respostas. E veja que, quando ele dialogou com a senadora Simone Tebet, né, a Simone respondeu, mas, ao mesmo tempo, criticou o presidente Jair Bolsonaro muito duramente, seguindo a pergunta do ex-presidente Lula, e, em seguida, criticou o Lula. Isso talvez indique que o Lula, na sua resposta sobre a questão da corrupção provocada pelo presidente Jair Bolsonaro, não foi convincente no que se refere a esses outros atores. Ele tinha, numa entrevista para o Jornal Nacional, respondido de uma maneira mais adequada a essa questão, mas ontem, né, nesse debate, ao ser confrontado com a realidade de fatos de corrupção no seu governo, de alguma maneira ele não deu uma resposta cabal, mais clara, que permitiria estabelecer, inclusive, um ponto de diálogo com os outros candidatos. Por exemplo, na entrevista do Jornal Nacional, ele chamou a atenção para a posição dele de respeito às instituições de fiscalização e controle. É uma bela maneira de dizer, na democracia, não é? São as instituições de fiscalização e controle que detectam a corrupção, investigam, fazem a investigação, os processos e punem. Seria uma maneira de estabelecer um contato mais direto com os outros candidatos, particularmente o Ciro Gomes e a Simone Tebet, que têm uma preocupação muito evidente com a questão da corrupção. Professor, hoje a nossa linguagem aqui no jornal é futebol, então eu vou trazer agora, eu vou chamar uma nova escalação para me substituir. Leandro Rezende vai vir com uma pergunta. Vai, Leandro. Valeu, Luciana. Professor, obrigado por estar conversando conosco. Eu queria te perguntar sobre esse modelo de debate, né? Desde 2018 que se tem uma regra de que as TVs e rádios precisam chamar candidatos que tenham ali em seus partidos pelo menos 5 representantes. Esse modelo, como é que o senhor avalia ele, né? São 6 candidatos, ele pode mudar alguma coisa, trazer uma novidade para as pesquisas eleitorais dessa semana, depois do debate de ontem, professor? Olha, eu acho que essa é uma questão interessante. Eu, algumas vezes, dialoguei até com os organizadores desses debates sobre como não fazer uma estrutura, um modelo muito burocrático e que, de certa maneira, permitisse aos candidatos se expressarem de uma maneira mais clara. Acho que houve uma novidade nesse debate quando os candidatos perguntados tinham uma réplica de 4 minutos que permitia elaborar um pouco melhor as suas próprias respostas. Agora, eu não estou seguro se fazer debate com tantos candidatos ajuda o eleitor. Apesar disso, eu acho que nós somos obrigados a reconhecer que ontem, enquanto a expectativa era de um duelo entre os 2 principais contendores, os outros candidatos alternativos que apareceram trouxeram muitas questões extremamente interessantes para o eleitorado. Quer dizer, veja que alguns dos principais temas, não é? Educação, meio ambiente, a fome que assola contingentes muito importantes da população brasileira nesse momento. E mesmo a questão da pandemia, essas questões foram trazidas por Ciro Gomes, Simone Tebet, por Felipe Dávila e pela senadora Soraya. Quer dizer, apesar de ser um número grande, que, num certo sentido, não facilita muito o debate, acabou tendo um efeito de provocar trazer temas que supostamente provocaram a participação e resposta dos 2 principais contendores. Acho que, inclusive, nessas questões, os 2 principais contendores responderam mal. Veja que o presidente Jair Bolsonaro usou muitos números sobre a situação da economia, as questões centrais que dizem respeito ao enfrentamento do desemprego de uma maneira mais estrutural, não só residual, não é? A questão da inflação acabou tendo respostas muito insuficientes, né? O que significa que a participação dos candidatos que não são os principais contendores forçou
o tratamento de questões que, a meu juízo, interessam ao eleitor. O eleitor quer saber como é que nós vamos sair dessa enrascada em que o Brasil está metido, em que nós não temos crescimento e, portanto, a renda está muito estabilizada na chamada renda média, que não permite, o progresso não permite, de uma maneira mais organizada, as pessoas poderem programar as suas vidas. Então, acho que o tema do modelo, talvez a gente precise ainda trabalhar mais isto, no sentido de criar modelos de debate que ampliem a possibilidade dos candidatos se expressarem de maneira mais completa a sua própria posição e, principalmente, responderem a uma expectativa do eleitor, que é que medidas, que planos de trabalho, que compromissos, que critérios serão usados para governar. Isso apareceu de uma maneira insuficiente nesse debate. Professor, muito rapidamente, eu não podia encerrar antes de perguntá-lo sobre isso. Das chamadas pautas identitárias, nós tivemos aí uma dominância da questão de gênero, da questão que envolve a mulher. Mas nós não temos nenhum candidato, ou não tivemos nenhum candidato negro ali no debate, porque nós temos candidatos negros, mas não estavam no debate, não tinha expressão de voto para estar aí, segundo os critérios adotados, como o senhor acabou de falar. E não tínhamos também jornalistas negros, o que não impedia que a pergunta sobre as questões de raça aparecesse através de um outro jornalista, mas elas não apareceram. Como é que a gente explica o fato de a gente ter 56% da população brasileira se autodeclarando negra e a gente não ter nenhuma representatividade nem na hora de perguntar e nem na hora de responder sobre questões que são tão caras e importantes para a população negra? Olha, eu acho que essa é uma questão extremamente importante, inclusive para uma temática ao qual eu me dedico em áreas de pesquisa no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, que é a qualidade da democracia. Um dos elementos mais importantes da qualidade da democracia é a capacidade do regime de incorporar os diferentes segmentos, a diversidade, a multiplicidade e a pluralidade que compõem as sociedades onde a democracia existe. No caso do Brasil, você tem toda a razão. A questão das mulheres, que são maioria na população, 52%, maioria inclusive no eleitorado também, não é? Assim como na questão da população afrodescendente, os negros e os descendentes dessa tradição racial e cultural, não é? Tem muito pouca presença, e isso está ligado a alguns fatores extremamente importantes da estrutura do sistema político brasileiro. O sistema político brasileiro, com uma fragmentação partidária tão grande, os partidos não abrem as portas para, por exemplo, os candidatos negros, né? São muito poucos. Até recentemente também não abriam as portas para as mulheres. Houve algumas mudanças, inclusive provocadas pela Justiça Eleitoral, no sentido de facilitar o financiamento das candidaturas femininas. Mas em todas as pesquisas que nós fizemos na Universidade de São Paulo e em outras universidades brasileiras, alguns dos fatores que mostram a dificuldade da participação feminina e também dos negros é que não há suficiente financiamento para que essas candidaturas rompam o bloqueio, não é? Então, desse ponto de vista, a pergunta que você faz, o tema que você está trazendo, eu acho que é uma questão que nós vamos precisar ainda elaborar muito para aperfeiçoar a democracia brasileira, não é? Claro que isso está ligado a outras questões estruturais muito importantes. Não dá para falar em candidatura de candidatos negros se essa parte da população, essa parcela majoritária da população não tiver acesso à educação, por exemplo, para poder se preparar, para poder se formar e para, de alguma maneira, trazer a sua contribuição. Isso não quer dizer que as pessoas não possam trazer a contribuição, mesmo que não sejam formadas, não é isso que eu quero dizer. Mas é importante que, na democratização da sociedade brasileira, essas portas sejam abertas para que, de alguma maneira, o sistema político expresse, traduza a diversidade que está na sociedade e que nem sempre está presente, por exemplo, na composição dos partidos políticos, na composição do Congresso Nacional e na composição e na direção. Não basta esses segmentos estarem simplesmente representados. Eles precisam ter voz, ter canais de decisão para, de alguma maneira,
trazer para dentro da democracia brasileira, não é, a riqueza cultural, a riqueza social, não é, que diz respeito à presença desses segmentos. Houve alguma mudança nos últimos 20, 30 anos, não é? Principalmente com políticas sociais que, de alguma maneira, beneficiaram esses segmentos. Mas nós ainda estamos muito aquém do que seria necessário para uma integração e, como você disse, tirar proveito das políticas identitárias, não no sentido de isolar segmentos, mas no sentido de incorporar no contexto mais fundamental da democracia brasileira. Obrigada. Nós conversamos com José Álvaro Moisés, cientista político, professor e coordenador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, professor. Muito obrigado.